ele sofreu, chorou por mim naquele lugar tão cruel e tão triste. Por amor, um dia ele foi acorrentado para que eu fosse livre, meu caminho encontrar, minha vida mudar. Mas ele me amou, sim, de tal maneira que cuidou de mim. Ele me amou, sim, de tal maneira sem eu merecer. Ele me amou, sim, amou a mim, sem nada em troca receber. Foi capaz de me entender, amor, sim, amor a mim, e por amor a mim se entregou. Mas ele me amou, sim, de tal maneira que cuidou de mim. Ele me amou, sim, de tal maneira sem eu merecer. Ele me amou, sim, amou a mim, sem nada em troca receber. Foi capaz de me entender, amor, sim, amor a mim, e por amor a mim se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Mas ele me amou, sim, de tal maneira que cuidou de mim. Ele me amou, sim, de tal maneira sem eu merecer. Ele me amou, sim, amor a mim, sem nada em troca receber. Foi capaz de me entender, amor, sim, amor a mim, e por amor a mim se entregou. Ele me amou, sim, amor a mim, sem nada em troca receber. Foi capaz de me entender, amor, sim, amor a mim, e por amor a mim se entregou. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras, no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Estamos aqui ao vivo na Igreja Brasil para Cristo, no Manda Aqui, na Casa de Oração para Todos os Povos. Igreja essa presidida pelo nosso pastor sênior, Joel Estevanato. Hoje, dentro do programa Manhã Manda Aqui, nós temos o quadro Falando Francamente. E hoje
vamos falar francamente, hein? Vai dar pano para manga, porque vamos tratar sobre o aborto e o cristão. E às terças-feiras sempre, o pastor Ricardo Andrade sempre aqui nos trazendo instrução e orientação a respeito do que a palavra de Deus nos orienta nos temas que nós abordamos e, como disse, hoje especificamente o aborto e o cristão. Bom dia, pastor Ricardo Andrade, muito bom tê-lo conosco mais uma terça-feira no Falando Francamente. Bom dia, pastor Wander, bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Para mim é sempre um prazer, um privilégio estar junto com vocês aqui e um tema daqueles fio desencapado hoje, né? É verdade, inclusive nós temos já várias participações de vários internautas, pessoas que estão já interagindo conosco. Antes de começarmos o programa, a partir do momento que tiveram conhecimento desse tema, já estão interagindo com a gente. Muito bom. Eu já quero agradecer, porém, se você deseja formular a sua opinião do que você acha sobre a questão do aborto, na sua opinião, o que é o aborto? É permitido o aborto? E o aborto e o cristão, como fica? Você pode formular a sua pergunta e interagir conosco aqui na Manhã Daqui, que a Ângela vai transmitir a sua participação nas redes sociais ao vivo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Ângela Voltier. Bom dia, pastor Vanderlei. Bom dia, pastor Ricardo. E bom dia a todos os internautas. Dona Ângela Voltier, e o tema de hoje? O tema de hoje está polêmico. E dividindo opiniões também. E Jesus de Nazaré, puxa vida, hein? Mas vai ser muito bom, porque temos certeza que o pastor Ricardo ele tem a direção correta, equilibrada, verdadeira da palavra de Deus, e isso vale demais. Com certeza. Hoje é dia 15 de agosto? Sim, 15 de agosto temos datas. E sendo o dia 15 de agosto, nós temos datas comemorativas. Sim. Vamos a elas nesta manhã? Com certeza. Hoje, 15 de agosto, é o dia da informática. E como diz a frase, ela otimiza todos os processos no nosso dia a dia desde 1946. Né? Mas a gente veio começar a ter acesso, não tem esse tempo todo. É verdade, hein? Mas a informática nos ajuda muito. Hoje também é o dia dos solteiros. Parabéns, Ângela. Muito obrigada. Parabéns a todos os solteiros. Eu aprendi com meu filho Wesley que ser solteiro é ser inteiro. Isso aí. Viu? É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Ixi. Encalhado é quem casa mal. É verdade. Verdade. E hoje também, já que o assunto coincidiu, né? A gente não escolheu a data de hoje por essa data comemorativa. Eu vim descobrir quando eu fui fazer a pesquisa. Hoje é o dia da gestante. Olha. Cristocidência. Pois é, então parabéns aí às gestantes. E a frase da foto diz: o presente da vida cresce no ventre. Parabéns às futuras mamães. Então, parabéns aí às mamães. A que eu sei assim recente é a Noemi, né? Daqui deve ter mais alguém aí que está gestante. Então, parabéns a todas, e a Noemi aí representa as gestantes de hoje. Parabéns. Hoje, dia 15, se você está aniversariando e está conectado no YouTube, no Instagram ou no Facebook, receba os abraços da Igreja O Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Nós temos aniversariantes na nossa Regional Bragantina, hoje lá na nossa Igreja O Brasil para Cristo, em Terra Preta. A Gabriele de Souza Ávila está aniversariando, provavelmente é filha do pastor Geraldo Ávila. Parabéns para a Gabriele, Deus te abençoe, viu? Na nossa Igreja O Brasil para Cristo, em Vila Nova, o Nicolas Marques dos Santos está aniversariando. Parabéns para você, meu amigo Nicolas. Aqui no Mandaqui, o Natan Capelletti Oliveira está aniversariando. Você conhece o Natan? Claro, é o filho da Adriana e do Luiz. Parabéns, Natan. Felicidades, hein? Deus te abençoe. Vamos orar pelos aniversariantes e vamos orar também por você, internauta, para que Deus lhe proporcione uma terça-feira abençoada e protegida por Ele. Pastor Ricardo Andrade, por favor. Amém. Vamos orar? No nome de Jesus, Pai, nós oramos abençoando essas vidas, crendo sempre, confiando sempre no Teu cuidado. Deus, o Senhor é bom e tem expressado a Tua bondade na vida de cada um desses irmãos, dando a eles saúde,
dando a eles crescimento, dando a eles, Pai Santo, do Teu Espírito e da Tua presença. Nós oramos para que o Senhor os preserve, que nessa data eles possam sempre se lembrar, Deus, do Teu cuidado, do Teu favor, e que os dias dele na terra sejam estendidos conforme a Tua vontade, abençoados conforme o Teu querer, Deus, cuidados por Ti todos os dias, Pai. Muito obrigado por essas vidas, muito obrigado, Senhor Jesus, pela nossa proximidade com a maioria delas, Deus, e que a bênção do Senhor repousa e esteja a cada dia mais sobre eles. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, glória a Deus, que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho sejam uma realidade na sua vida. Agora na capital paulista são 10 horas e 9 minutos, vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 15 graus, a máxima de 25, sol com muitas nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco eu volto com o pastor Ricardo Andrade, hoje falando francamente o cristão e o aborto. Interaja conosco nas nossas redes sociais, dê a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja instruir através desse assunto tão importante. Nós já voltamos já já. Eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, OBPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Eduardo, quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa
Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Agora na capital paulista, são 10 horas e 14 minutos. Programa Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para todos os povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui. Hoje, falando francamente com meu amigo pastor Ricardo Andrade. Pastor Ricardo Andrade, você que não o conhece, ele é pastor auxiliar aqui na nossa igreja local, também escritor, teólogo, administrador e um servo de Deus com excelência, né, pastor Ricardo? É difícil falar assim, com certeza, mas é isso. E um bom flamenguista. Olha aí, irmãos, o livro que o pastor Ricardo escreveu, já lançou e você pode adquirir, que é Liderança Frutífera. Além da versão impressa que nós temos aqui na livraria OBPC, você pode encontrar também na versão para tablets e celulares. No decorrer da programação, você vai ver os contatos do pastor Ricardo, você pode diretamente falar com ele também através das redes sociais. Ele tem um outro livro que é Pedro em 5 Atos, é um livro recente que ele lançou no início desse ano ou ano passado? Final do ano passado. Final do ano passado, é um livro também que vai trazer muita instrução para você da Palavra de Deus e você pode adquirir. Não esqueça também, você que desejar, pode levar o pastor Ricardo para falar de N assuntos, entre estes a liderança cristã e a liderança frutífera. Ele é expert nesse assunto e tenho certeza que a sua igreja vai ser muito edificada. 10 horas e 15 minutos, hoje tema polêmico, pastor Ricardo Andrade, o cristão e o aborto. Bastante. Na verdade, assim, não é tão polêmico, mas muito discutido, né? Creio que o cristianismo, creio que os cristãos em si, eles têm até dúvidas em algumas situações, mas num compêndio geral, num contexto geral, todo cristão ele é contra o aborto. É claro que existem pontos específicos, de situações específicas que fazem com que a gente tenha uma diversidade de opiniões sobre isso, mas acredito, assim, tranquilamente que a grande maioria dos cristãos são contra o aborto. Pastor Ricardo Andrade, quem é o autor da vida? O autor da vida só é um, né? Só tem um. O autor da vida é o próprio Deus, né? É Ele quem dá a vida. Você vê isso desde a criação do homem. Hoje nós temos, por mais que a medicina tenha evoluído, tem explicações para muitas coisas, a vida ainda é uma incógnita para a ciência. Mais que você diga ali, que você conheça os processos de concepção, a vida ainda é gerada por Deus, né? Então Deus é o autor da vida. Diante do valor da vida humana concedida por Deus, como o senhor mesmo mencionou, no ventre materno, o aborto provocado é um crime praticado contra uma vida inocente e indefesa? É um crime contra a vida, com certeza. O aborto primeiro, dentro do nosso entendimento, é o ser humano tomando o lugar de Deus. Por quê? Tanto a vida quanto a morte está nas mãos de Deus. É Deus quem toma essas decisões. Como, pastor? Não sei, não consigo explicar a razão de toda pessoa que deixa essa vida, que morre, algumas crianças, pessoas talvez no melhor momento da sua vida, pessoas boas. A gente não consegue dizer o porquê que aconteceu aquilo, ou não conseguimos dizer tudo isso. Mas está nas mãos de Deus, tanto a vida quanto a morte. Então, quando o ser humano toma a posição de matar uma pessoa, ela está cometendo um crime contra a vida e está cometendo um crime contra Deus, né? Tomando o lugar de Deus em decretar a morte de um ser criado por Deus, um ser com vida dado por Deus. Então, com certeza, é um crime contra a humanidade. E como fica Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás quando pratico tal ato? Você acaba infringindo, né? Transgredindo. Infringindo, né? uma lei divina, né? E uma coisa assim, meu amigo Wander, que eu acredito que nós devamos sempre ter em mente: Deus, Cristo, a igreja, o cristão, ele é pró-vida sempre. Pró-vida sempre.
Por mais que a situação seja complicada, difícil, por mais que as circunstâncias sejam complicadas e difíceis, o cristão sempre é pró-vida. Ele é a favor da vida. Então, se isso permear sempre o nosso pensamento, a gente já começa a caminhar bem nessa discussão sobre aborto, interrompimento de vida e tudo mais. Porque o cristão ele sempre tem que pensar o seguinte: preservar a vida. Porque é Deus quem cria, é Deus quem dá da sua parte ali o sopro dele para que aquela alma, aquele corpo seja uma alma vivente. É Deus quem faz isso. Então o cristão está sempre pró-vida. Quando a gente vai no caminho ao inverso desse, a gente começa a transgredir aquilo que Deus definiu. Sim, e aquilo que é certo e correto aos olhos de Deus. Existe alguma circunstância que o aborto seria favorável? Por exemplo, cientificamente existem 3 tipos de aborto. O natural ocorre por motivos ou circunstâncias naturais. Certo. Implica na morte do feto, acidental e por razões eugênicas. Sem interferência humana. Sem interferência humana. Aborto acidental é o resultado de um problema alheio à vontade da gestante. Então, a gestante não tem um poder sobre isso. Sim. É uma queda, um susto acidental, inesperado e um intenso esse susto, né, que pode provocar um abortamento. Eu vou repetir novamente: o aborto acidental é o resultado de um problema alheio à vontade da gestante. Uma queda, um susto acidental, inesperado e intenso que pode provocar o aborto. Perfeito. E tem o aborto por razões eugênicas. É o aborto por eugenia. Isto é, para evitar o nascimento das crianças, às vezes com algum tipo de deformidade ou por não aceitar, por várias circunstâncias, essa pessoa vai praticar o aborto. Sim. Em algum desses casos, é lícito? Por exemplo, natural não tem como, né? Acidental também da mesma forma. Então, a única prática mesmo que seria, e que vai transgredir a palavra de Deus, é o aborto por razões eugênicas. Com certeza. Eu acho que existem questões até, não sei se você vai abordá-las depois, um pouco mais graves e um pouco mais discutíveis, né? Que é o quê? Que é o interrompimento não por deformação, mas pelo desejo da mulher interromper. Teve o filho de uma noite de numa balada, saiu, transou com alguém e aí engravidou. Ou teve o filho numa situação já de repente de vida afetiva ali, mas que não quer ter criança. É fruto de um estupro. Então existem, além dessas questões de formação e tudo mais, questões sérias como essa, questões complicadas como essa. Como eu disse a princípio, sendo e entendendo que nós somos pró-vida, em nenhuma dessas circunstâncias está dentro daquilo que a gente parametrizou como a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus, abortar ou tirar essa criança. Abortar ou tirar essa criança. Infelizmente ou felizmente, não sei dizer, infelizmente não, melhor, a palavra não era nem essa que eu ia aplicar, era por decorrência dessas situações, aconteceu, né? Uma criança nascer com um problema encefálico, ou de saúde, ou de formação, um estupro ou alguma outra situação desse tipo, uma criança indesejada, mas é melhor que a mãe carregue isso, né? Carregue essa criança até o nascimento e depois, dali ela vê o que pode ser feito, do que ela interromper isso e conviver com esse peso emocional, com esse peso espiritual e com esse peso sobre ela. Então acredito que ela deva carregar essa gravidez e depois decidir o que vai ser feito. Nós temos várias participações dos nossos internautas. Eu tenho aqui a participação do nosso querido Walter Quedas, esposo da nossa querida irmã Érica Quedas. Ele diz: sou contra, pois Deus nos dá a vida e assim sendo, só Ele pode tirá-la. Tem a participação também do seu Vicente. Ô, seu Vicente, tudo bem? Ele diz: sou totalmente contra ao aborto, pois como não podemos dar fim ao que não nos pertence e como a vida dos seres humanos não pertence ao ser humano, somente Deus tem este poder. Nós temos outras participações, são várias na verdade. O pastor
Emanuel Dias, da Igreja Família de Jesus, aqui de São Paulo, ele diz: bom dia, sou contra, pois creio que só em situação de risco para a mãe e quando for por abuso sexual, quando a mulher for violentada. Esse é o ponto de vista dele. Sou contra, pois creio que só em situações de risco para a mãe e quando for por abuso sexual, quando a mulher for violentada. E as consequências são drásticas. Creio que nessa situação o aborto não é errado, mas quando se usa do sexo indevidamente e aí a pessoa quer se livrar do feto por causa das condições sociais, eu creio que está completamente errado. O senhor concorda com o pastor Emanuel Dias? Pastor... Ele tocou num dos pontos que eu acabei até de falar. É um ponto complicado, porque você pensa assim, como essa mulher vai gerar o filho de um estupro? Porém, se ela interrompe a vida, novamente eu digo assim, independente da situação pela qual ela foi concebida, é mais difícil, entendo eu, biblicamente, a gente interromper a vida do que conviver com aquela situação. Essa criança, ela pode, acredito, depois ir para uma adoção, ela pode ser dada a uma família que quer muito ter uma criança e não pode. Infelizmente, a mãe, ela não consentiu com aquela concepção, né? Porque é fruto de um estupro, de um abuso sexual, mas acredito que é melhor essa mãe conduzir essa gravidez e, posteriormente, dar essa criança para uma adoção, para uma família que deseja ter filho, do que ela interromper isso. Porque interrompendo, diretamente estamos quebrando um ciclo de vida ali. E na verdade, é um inocente que está ali. Êxodo capítulo 23, versículo 7, diz: e não matarás o inocente. Exatamente. Então nós estamos tendo um poder sobre o inocente de uma vida que, apesar da forma, das circunstâncias que foi gerado, mas é uma vida. E como o senhor muito bem disse, né, o futuro, de repente... E é claro que comumente, meu amigo Wander, nós vamos pensar isso, né? Para que eu vou ficar... Para que eu vou seguir com uma gestação de um abuso? Por que eu vou seguir com a gestação de um estupro? Por que eu vou seguir... É claro, o pensamento lógico e direto é o seguinte: tira a criança. Só que quem talvez tenha um conhecimento clínico para falar sobre isso, sabe, o fato de tirar a criança não vai fazer com que você deixe de pensar na situação ou deixe de viver a situação. Então, assim, não é tirando a criança que você vai resolver a questão do abuso que já aconteceu. Sim. Não é uma forma de você, te tirar a criança, então está tudo esquecido, está tudo apagado, está tudo tranquilo. Não, alguma. Essa pessoa vai ter que passar com acompanhamento. Essa pessoa vai passar pelo processo da mesma maneira. Ainda assim, creio eu que com um peso ainda maior por ter tirado essa criança. Verdade. Por ter não permitido que isso acontecesse. Então, Ângela, desculpa, pastor. Fica à vontade. Ângela, você pode ler para a gente o comentário da Mônica Cristina, ela que é diretora da Minibrac Estadual, que eu tive a felicidade de conversar com ela, ela também está participando com a gente. Você pode fazer essa leitura, por favor, da participação dela, da opinião? Ok, ela faz parte da diretoria, não é a diretora geral. Ah, então tá bom. Ela diz assim: a vida começa na fecundação, a partir do momento que ela acontece no útero. E quando olhamos para a palavra de Deus, vemos um Deus que nos ensina a preservar a vida. Vemos também em sua palavra, em várias passagens, que desde o ventre ele já traça planos para nós. Em Êxodo, nos 10 mandamentos, Deus diz: não matarás. Então o aborto é um pecado, sim, é um assassinato, essa é a verdade. O aborto nunca deve ser uma resposta. Não dá para resolver uma tragédia, entre aspas, né, provocando outra. É lógico que, nesse caso, se trata do aborto provocado, ou seja, aquele que é induzido por questões pessoais, sociais, enfim. É o que o pessoal chama de uma gravidez indesejada, e aí quer se livrar, né? E aí ela está dizendo que uma tragédia não pode ser provocada por outra, porque às vezes as pessoas acham que estar grávida é uma tragédia. É verdade. Deixa eu agradecer aqui ao pastor Emanuel Dias, que participou, e também agradecendo a Mônica também pela sua opinião e participação. Pastor, o feto já é um ser humano? Com certeza. O momento em que ele é concebido, o momento em que a fecundação acontece, ali já há vida. Ali já há vida.
Não é um, não é dois, são saindo um pouquinho do contexto bíblico, que já diz isso, né? Antes do teu ventre eu já te vi, antes de ser formado no ventre eu já te vi. É Deus falando através do Salmo 139, tem a Jeremias capítulo 1, onde ele já traçou planos, né? Antes da concepção para aquela criança, então já existe a vida ali. Agora, dentro do contexto científico, no momento que é concebido, já tem ali a vida acontecendo. Agora o que vai acontecer é o desenvolvimento da vida. Isso significa, então, que o feto já tem alma e espírito? Com certeza. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, acho que é a parte B, né, Ângela, fala sobre isso, né? Que desde a concepção nós cremos que o bebê não só tem a vida, mas tem a alma e tem o espírito também. Se você puder colocar, eu não sei se eu anotei os textos certos, mas acho que é Zacarias, capítulo 12, versículo 1, você pode até ler para a gente, por favor. Pastor Ricardo, eu tenho uma opinião também aqui da diretora do IBBC. Ela diz: é um meio desesperado de se livrar de algo que julga ser um erro, um descuido. Mas as consequências de um aborto são mais duras do que levar uma gravidez até o fim. As marcas na alma são muito profundas e somente Cristo pode sarar. Existem outras opções, como, por exemplo, a adoção da criança, no contexto do aborto, quando existe a violência. Obrigado, Rose, pela sua participação. E nós, na igreja, Wander, nós acompanhamos, você já deve ter visto também, diversos casos de mulheres que tiveram a gravidez interrompida de forma espontânea. Sim. Né? O aborto natural. Ou alguma situação de meio de caminho aconteceu, uma queda, alguma coisa, e por isso abortou. Todos nós sabemos o quanto isso interfere emocionalmente, psicologicamente na vida dessas mulheres que tiveram um aborto espontâneo. Imagina alguém que vai até essa situação. Imagina alguém que se doa a essa situação. Alguém que provoca essa situação. Creio que, a princípio, ela pensa que está se livrando de um problema. Mas você gerar a vida, toda mulher sabe disso. Isso mexe completamente com o corpo da mulher, não é? Sim. É uma bomba de várias coisas que são depositadas nela. Né? O corpo começa a reagir de uma maneira absurda quando a vida é concebida. Imagina você interromper isso. Isso com certeza também traz sobre a mulher interferências nas emoções dela, interferências no psicológico dela, interferências sérias na vida dela. Então não é uma coisa tranquila. Todas as pessoas que nós ouvimos falar sobre isso, são defensoras disso, tentam banalizar coisas que não podem ser tratadas de maneiras banais. Você banalizar um aborto é um discurso bonito do feminismo, é um discurso bonito do corpo, meu corpo, minhas regras, mas na verdade isso traz sobre as pessoas um peso emocional, um peso físico e um peso espiritual. Sim. E só quem já viveu uma situação como essa, você tem relato de mulheres, mundo afora, aqui no Brasil muitas, algumas dentro das nossas igrejas, de que viveram isso e hoje trazem esse peso sobre elas. O senhor falou dessa questão do aborto natural, de pessoas que muitas das vezes são vítimas disso. Como fica essa questão biblicamente? Ela está tranquila dentro do contexto da palavra, porque não foi uma coisa provocada, né? Então, como se posiciona o cristão diante do aborto chamado natural? Com tranquilidade, é uma coisa que transcende. Porque tem pessoas que carregam peso. Você vai conversar, puxa, abortei, mas ela não abortou. Foi o organismo dela. Exatamente. Que, de repente, acredito acabou... que nesses casos, na verdade, assim, é a tristeza por ter perdido uma criança desejada. E fica o traço nas emoções, na alma, né? Imagina se você provoca de uma consciência rude de realmente tirar a vida do inocente. É isso que eu penso. Eu entendo assim, o natural, ficam-se algumas marcas, porque era uma criança que se esperava, uma criança que se desejava, uma gravidez talvez que não acontecia por conta de tomar muito remédio durante um tempo, enfim, N situações. E aí, de repente, é interrompida naturalmente, a mãe quer, o pai quer, a situação está para acontecer e não acontece, entristece. Mas, com certeza, são marcas completamente diferentes, essas do natural, esse tipo de tristeza por não ter tido essa criança, do que as marcas que ficam numa pessoa que interrompe uma gravidez por conta própria. Por não querer a criança, por ela ter defeitos congênitos,
por N motivos, por ser fruto de um abuso ou de uma noite desenfreada de sexo, enfim, qualquer coisa. Todas as vezes que você vai e interrompe, são outras as marcas que ficam registradas em nós e do que essas de uma pessoa que tem uma gravidez interrompida naturalmente. A pessoa que tem a gravidez interrompida naturalmente, Wander, ela precisa também ser tratada pela palavra de Deus, mas no sentido de foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Se alegra novamente, se recobre novamente, volta para a presença de Deus tranquilamente, porque não há nenhum peso, nenhum pesar, muito diferente ao outro caso. São coisas, pastor Ricardo Andrade, por mais difícil que seja de compreendermos, que estamos sujeitos por uma questão de humanidade. Com certeza. Todos nós estamos expostos a situações, a calamidade, a catástrofes da vida, uns dessa forma. O que dizer das pessoas que de repente estão numa localidade, como foi aquela ocasião de Sri Lanka, e o tsunami veio e matou milhares de pessoas? Verdade. Pessoas no Haiti que morreram num terremoto. Sim. Hoje, lá na Ucrânia, né? Sim. Pessoas morrendo por uma guerra, são vítimas de coisas que elas não provocaram e foram, da mesma forma, Exatamente. Quando acontece uma catástrofe dessa na vida da pessoa. Nós temos a opinião também da Penha. A Penha é a sogra do Clebinho. Sim, claro. E a mãe da Cris. Sim. Ela diz, rapaz, pastores, não concordo, porque não está matando somente a criança que está no útero, mas sim matando uma geração inteira, da qual Deus tinha um plano. E acredito que, consequentemente, traz uma maldição para quem o fez. O senhor concorda com ela? Eu acho que esse é o ponto de todo cristão, né? Todo cristão. Nós somos contra o aborto. Realmente, uma criança fruto de um abuso, fruto de um estupro, pode ser alguém que faça a diferença no futuro. Verdade. Não é? Crie coisas boas, faça coisas boas, sirva a Deus, seja um bom pai de família, seja uma boa mãe de família. Então, sempre você interromper a vida é você mexer com coisas que você não sabe quais os reais planos e propósitos de Deus para aquela situação. Eu interrompo hoje por causa de um abuso, mas aquela criança poderia ser um grande instrumento para a humanidade no futuro. Então, por isso que a gente sempre é pró-vida, sempre é a favor de que seja preservada a vida. Ângela, se você puder ler para a gente, por favor, o comentário da líder de Ministério de Casais da Igreja Brasil para Cristo aqui, não manda aqui, a Kátia Vitoriano, ela também dar a sua opinião nessa participação do programa Falando Francamente o Cristão e o Aborto. Ela diz o seguinte: eu acredito que, a partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, já existe vida. Todas as características desse ser humano já estarão ali implícitas, sendo delineadas uma a uma. A cor dos seus olhos, o seu cabelo, sua personalidade, enfim. O conjunto perfeito de uma pessoa incrível. E a quem é dado o direito de interromper de forma brutal o tamanho milagre da vida? Se você é mãe, pai, tia, tio, avô, avó, tome nos seus braços a criança maravilhosa que você tem por perto, que enche os seus dias de traquinagem e de tanta alegria, e a mate. Faça isso. Golpeie forte essa linda criança até a morte. Você só estará comentando. Talvez você não estivesse aqui. Nós temos em Êxodo, pastor Ricardo, capítulo 21, Ângela pode colocar para a gente, do versículo 22 ao 25, que fala da penalidade para quem ferisse uma mulher grávida do Antigo Testamento. Sim. Né? Então vinha penalidades muito grandes. Se 2 ou mais homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo dano sério, o culpado precisa pagar a indenização que o marido daquela mulher exigir. A forma de pagamento será determinada pelos juízes. Mas se houver danos graves, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então era severo a questão da lei, da preservação da vida. Com certeza. É que hoje em dia, Wander, assim, você vê gente, né, pessoas defendendo todos os tipos de pauta.
todos os tipos de pauta. Inclusive pessoas defendendo esse tipo de pauta, de que essa criança não merece o respeito que ela deve ter, ou não merece o cuidado que ela deve ter. As pessoas discutem, mas tudo bem, até o 3º mês você pode tirar, até o 4º mês, até o 7º mês. Acho que tem leis em julgamentos aí falando sobre isso, né? Até o 6º mês você pode tirar uma criança. Então tudo isso é uma afronta, na verdade, às definições que Deus já deu com relação e com respeito à vida. Que o povo de Israel seguia de maneira nua e crua, né? Essas leis cerimoniais, essas leis que Deus deixava para o povo de Israel, eles seguiam à risca. Tanto que, por muito tempo, Israel tomou-se para se olho por olho, dente por dente. Dente por dente, é. Situações como essa. Hoje nós temos todas essas discussões nos nossos dias em voga. Mas tudo isso faz parte de uma cartilha, faz parte de um aculturamento do mundo, faz parte de um desprezo da vida, faz parte de uma geração que está voltada para isso, faz parte de um doutrinamento, essa é a palavra que eu estava procurando aqui, de um doutrinamento onde o ser humano está no topo. É verdade. Querendo decidir, definir como as coisas são, e não Deus mais está no topo. Infelizmente. Então aquilo que Deus diz está ficando em segundo plano para muitas pessoas e tentando se doutrinar o mundo todo com esse pensamento. Porém, é que a pessoa que se encontra com Cristo, se encontra com Jesus, não é que ela queira ver o mal da pessoa. Será que vocês não conseguem entender? As pessoas podem dizer para nós, né? Será que vocês não conseguem entender que essa criança ela é fruto de um abuso? E a mãe vendo aquela barriga crescendo, vendo aquela situação, ela vai sempre se lembrar do abuso? Será que o marido dessa mulher, vendo aquela barriga nascendo, aquela criança sendo formada, não vai se lembrar sempre do abuso? O ponto que nós trazemos é o seguinte: a vida ainda está acima do trauma. Sim. A vida ainda está acima da marca, a vida ainda está acima disso. E com certeza o mesmo Deus que te criou, mesmo talvez você não crendo nele, ele vai te dar força, ele vai te sustentar para você passar por isso sem cometer um crime ainda mais grave do que aquele que foi cometido contra você. Ângela, você botou anteriormente Zacarias capítulo 12, versículo 1. Eu gostaria de ler, por favor, se você puder novamente colocar, que eu vi na tela, mas esqueci de ler, me perdoe. Diz assim: esta é a palavra do Senhor para Israel. Anúncio do Senhor que estendeu os céus, colocou os alicerces na terra e formou o espírito do homem dentro dele. Somente essa parte B. E formou o espírito do homem dentro dele. Então, o feto já tem o seu espírito. O senhor falou sobre semanas, eu acho interessante que o exemplo que nós temos de João Batista e de Jesus. Sim. Eu vou até ler um relatinho aqui, que eu acho bacana, que diz assim: o exemplo de João Batista e de Jesus. Ao que tudo indica, Maria, a mãe de Jesus, já tinha no ventre há 1 mês, 4 semanas então, apenas 4 semanas, quando foi visitar Isabel, sua prima. Essa já estava com 6 meses de gravidez de João Batista, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 36, tendo nela um feto de 24 semanas. A Bíblia nos mostra que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Sim. No ventre de Maria não estava uma coisa, mas o Salvador do mundo. No ventre de Isabel não estava um ser desprovido de alma, mas uma criancinha que pulou de alegria ao ouvir a bendita saudação. Amém. Então nós vemos em ambos 4 semanas. Sim. Jesus e o João Batista com 24 semanas. Verdade. E você vê a expressão de João ali, Batista, né? exatamente. Já está acontecendo ali aquilo que... Porque o embrião é uma pessoa, pastor Ricardo. Com certeza. O embrião é uma pessoa. Ângela, antes de nós lermos as participações nas redes sociais, que são bastante, eu gostaria que você lesse para a gente o comentário do pastor José Maurício, da Igreja Advento de Cristo, em Jaboatão dos Guararapes. Opa! Ele diz o seguinte: sei que não existe em todo o mundo assunto mais controvertido do que a prática do aborto. O embrião é um ser distinto, uma vida humana individual, e não simplesmente um objeto exclusivo do corpo da mãe, como alguns defensores do aborto argumentam.
A Bíblia diz em Jeremias 1,5: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da mãe te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus está ativo na vida de um ser humano enquanto ele está no útero. A Bíblia diz em Salmo 139, 13 e 14: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 16 e 17, escreveu: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos referências que desaprovam a prática do aborto e de outras atividades que interferem na verdadeira felicidade do ser humano. Então, não posso ser a favor. Eu sou contra o aborto. Muito obrigado, pastor. Nós temos a participação também da Cátia Regina, ela que é mãe do Luigi e do Pietro. Ela diz: eu sou totalmente contra. Deus tem um propósito para as vidas que Ele manda para esta vida e jamais podemos ser contra os princípios de Deus. Sou mãe de 4 filhos de Deus, sou grata por isso. Sei que Deus tem grandes coisas para a vida de cada um deles e fui escolhida para ajudá-los nessa missão. A vida é uma dádiva de Deus. Ângela, nós temos participação também nas redes sociais, vamos a elas nessa manhã. Temos sim, temos alguns comentários. O pastor estava falando aí da pessoa que perde o bebê espontaneamente, né, e que fica com sequelas. A Heloísa Sanches, ela diz: Pastor Ricardo, a tristeza de ter um sonho interrompido. É verdade, pastor Ricardo, é a tristeza de ter um sonho interrompido, mas Deus é fiel e está ao nosso lado, cuidando de nós, e tem o controle de tudo em suas mãos. Amém. E depois a gente vai também falar da participação dela, que a Heloísa teve alguns abortos espontâneos. A Catinha Vitoriana, ela também diz assim: eu atendia uma irmã muito angustiada, sofrendo com a dor insuportável no peito há 15 anos. Ela engravidou do amante, abortou essa criança pelo fato de ambos serem casados e terem filhos. Pensa num segredo amargo guardado há 15 anos e que diariamente ela pensava nisso. Sim. Que peso na alma. Sim. Até pensou em se matar. Exatamente. Só Jesus para tratar disso. A Jéssica Santos diz: bom dia, paz do Senhor. Eu falo por experiência própria. Tive um aborto espontâneo e realmente as marcas ficaram. E ele foi amado desde o seu descobrimento. Hoje, graças a Deus, eu tenho o Samuel, que após 8 meses que ela tinha perdido, né, ela engravidou novamente. Eu tenho o Samuel em meus braços. Criança é bênção do Senhor em nossas vidas, mas lembro todos os dias como seria o meu bebê. Imagina tirar uma vida. Ela dizendo que perdeu espontaneamente, mas todos os dias ela lembra e fica pensando como é que alguém pode, né, tirar a vida. Ô, Ângela, só um instantinho. Posso tecer um comentário em cima do comentário da Cátia Vitoriana? Sim. Por favor. Porque, na verdade, Wander, quando você vai abordar o assunto do aborto, a gente aborda, a princípio, o aborto da criança que foi fruto, como ela disse, ou de um adultério. Sim. Adultério é escolha ou é imposição? Escolha. Escolha. Isso eu acho que todo mundo está tranquilo. Adultério é escolha, certo? Sim. Um jovem que sai à noite, conhece alguém, dorme com essa pessoa no motel, em qualquer lugar, pessoa é gravida, isso é escolha ou imposição? Escolha. 2 namorados, universitários, estudantes que estão namorando ali, engravida, escolha ou imposição? Escolha. Então, eu poderia dizer assim, eu já li uma estatística há meses atrás, não posso dizer hoje com exatidão, porque não tenho de memória, mas para não errar, tá? Para não errar, 85% dos casos que são levados para clínicas de aborto, sejam elas do SUS ou fora do SUS, Wander, são por escolha. E com certeza eu diria que é menor ainda os números, mas os 15% são casos de estupro, são casos de abuso sexual, ou são casos... Antes, você pode fazer essa consulta aí no Google, por favor. São casos de estupro, de abuso sexual ou de outros fins. Mas a grande maioria é resultado de uma escolha. Sim.
de uma decisão que a pessoa tomou, enfim, mas engravidou. Então, assim, a gente não está julgando, a gente coloca muitas vezes como se tudo fosse abuso sexual. Essa é a discussão. Não, a discussão é porque as pessoas estão tomando decisões e depois, para corrigir as suas decisões, elas estão matando crianças. Elas estão fazendo o mal para a vida. E aí que está a grande discussão. Verdade, Kátia? Essa moça que te procurou, é claro, ela não deve ser condenada, ela não deve ser maltratada por isso, mas é resultado de uma escolha. É resultado de uma escolha que ela teve. E ela tomou, na verdade, a pior decisão além de ter errado já, cometendo adultério, errou de novo, tirando uma vida. Verdade. E então, é uma assim, pessoa, né? É uma vida, pessoa, exatamente. É uma pessoa mesmo que seja um embrião. Então a gente precisa olhar para essa questão, não tanto quanto os casos que são os casos complicados. Uma criança com uma doença encefálica, uma criança com uma situação, sei lá, vai nascer para falecer, né? Humanamente falando, Deus é capaz de fazer qualquer coisa, Deus pode curar, Deus pode, enfim, fazer a coisa acontecer. Uma criança que é fruto de um abuso, esses são os casos, mas esses são os menores casos. Os maiores casos que levam a população mundial a uma discussão é exatamente esses. São fruto de escolhas. E as escolhas, meu amigo, meu irmão, está na minha mão, está na sua mão. Verdade. E nós temos um direcionador para as escolhas, que é a palavra de Deus. Por isso que nós dizemos que o aborto é pecado. Se internalizássemos dentro de nós os valores da palavra, os valores da família, os valores do casamento, tudo isso seria evitado de uma forma muito maior. Sobre essa questão do embrião ser uma pessoa, mesmo sem ser ainda completa um embrião, ele não é sub-humano. É uma pessoa em formação em potencial. Da 1ª à 8ª semana, isto é, 2 meses, completa-se todos os órgãos. Então, em 2 meses, a criança já tem todos os órgãos, apresentando, inclusive, as impressões digitais que fazem com que ela seja única. Sim. Aos 3 meses, no útero, o bebê já está formado, esperando crescer para vir à luz. Então, é um crime praticado por aquele que faz tal ato. Ô, Ângela, nós temos mais interação nas redes sociais porque nós temos a participação da pastora Angelina Voltier, lá do Ministério União Pentecostal, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Ela cita, né, o Salmo 139, que o pastor José Maurício também citou, né, quando o salmista diz que o Senhor lhe viu ainda quando estava sendo gerado. Ela diz que esse salmo fala da grandeza, da excelência e da maravilhosa formação de um ser. Como vamos apoiar ou concordar com a interrupção desse milagre chamado vida? Sou radicalmente contra o aborto. Isso é assassinato com 6 letras. Nós temos participação lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. É a participação do pastor Moisés de Souza, ele que é pastor auxiliar na Igreja Batista Betesda de Belo Horizonte. Ângela, compartilhe para a gente a opinião dele, por favor. Só corrigindo aqui, eu errei a igreja, é Batista Getsemane. A Getsemane. Mas está tudo ali, Betesda, Getsemane, tudo está na Bíblia. Está tudo ali. Do pastor Jorge Linhares. O pastor Moisés, ele diz assim: a questão do aborto é uma questão séria, pois envolve algumas situações. Eu, sinceramente, vejo os casos separados. Existe quem pratica devido à culpa de ter errado e, assim, quer encobrir através do aborto. Existe também a lei, que, em alguns casos, luta para preservar a vida da mulher. Que o aborto é crime no Brasil, todo mundo sabe. Mas é importante saber também que é permitido interromper a gravidez dentro da lei. E no SUS tem 3 casos. Em situação de gravidez resultante de violência sexual, anencefalia do feto e quando a gestação oferece risco à vida da mulher. A minha opinião como pastor é que cada caso deve ser visto separadamente, pois Deus tudo vê, tudo pode e tudo sabe. Seja qual ação a ser tomada, apresentemos Deus. Ele é a favor da vida, mas temos que ter bom senso também. O senhor concorda, pastor? Concordo que, na verdade, assim, já existem leis para situações específicas, né? A discussão, acho que tem que ser feita com o nosso amigo, na verdade, não com a sociedade.
é se as leis que são definidas estão acima das leis de Deus. Né? Porque as leis estão nas mãos dos homens. Se você pegar hoje o que vem do top-down, é um sistema totalmente contrário às leis de Deus, né? Nosso presidente é uma pessoa aversa, entre aspas, às leis de Deus. Enfim, quem está conduzindo as leis são pessoas totalmente contrárias àquilo que Deus definiu. Se toda a lei atendesse àquilo que Deus diz, estaríamos tranquilos quanto a isso. Sim. Porém, não é essa a realidade. Então eu concordo que cada caso é um caso, cada caso é julgado, mas existe uma regra básica, né? Uma norma básica que a gente vai seguir, e essa norma básica, com certeza, é sempre a lei de Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 54 minutos. Você está no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. E hoje, dentro do quadro Falando Francamente, o Cristão e o Aborto, com a participação do pastor Ricardo Andrade. Ângela, nós temos a participação lá de Sumaré também. Ela é a Michele Zenlenoy, líder da Adobrac, da Igreja Brasil para Cristo dessa cidade. O que ela diz, dona Ângela? Carinhosamente eu chamo ela de Tia Mi. Tia? Tia Mi, de Michele. Ela diz o seguinte: entendemos que é um assunto bem polêmico. Temos 3 filhas, e se acontecesse delas serem estupradas, eu me encontraria numa situação muito difícil. Entendo que a vida é Deus que dá, e Ele quem somente pode tirar. Teoricamente, sou contra o aborto. Eu acho que ela quis dizer que, se ela sentisse na pele que uma das filhas fosse violentada, não sei se ela optaria por não abortar, né, devido à violência. Sim. Com certeza não é uma decisão fácil, né? Não. Com certeza não é uma decisão fácil, com certeza não é uma situação fácil, né? Não é uma situação tranquila. Ah, não, filha, ou filho, né? Vai até o final, segura isso. Não, com certeza é uma situação difícil, mas é para isso que a gente também conta com o favor de Deus. São para situações difíceis também. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente para qual hora? Na hora da angústia. Na hora da angústia. Então, assim, Deus continua sendo o socorro para situações como essa também. Auxílio para situações como essa. Por isso que eu digo assim, uma coisa é você pegar uma pessoa totalmente longe de Deus, mundana, ela não vai pensar 2 vezes. Ela vai fazer o aborto com o remédio que ela compra na farmácia, ela vai, de alguma maneira, abortar. Quando isso chega para o nosso seio, a gente precisa acreditar, confiar que Deus, ainda naquela catástrofe, tem um plano, tem um jeito, e o jeito é seguir aquilo que Deus disse que tem que ser feito. E é complicado. Estava lendo uma estatística aqui, Wander, desculpa. Por favor. Do ano passado, um relatório da ONU. Diz assim, por ano, 121 milhões de mulheres e de meninas engravidam sem querer. 60% abortam. Puxa vida, hein? Engravidou sem querer. Sem querer. Fui no baile funk, 121 milhões. Engravidei. No mundo, né, claro. 121 milhões engravidam sem querer. 60% abortam. Então, assim, mais do que 60 milhões estão cometendo aborto. E é nesse ponto que a gente tem que entrar com a nossa convicção. Espera aí, essas pessoas estão assassinando outras pessoas. É maior do que a população de muitas nações, hein? Com certeza. Caramba, isso é muito forte. Ângela, são 10 horas e 57 minutos, nós vamos ao intervalo, já voltamos com esse tema polêmico, porém, para o cristão ele está firmado na palavra. Com certeza. Ele sabe aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Já quero agradecer a todos vocês que estão interagindo conosco e não esqueça de divulgar isso também nas suas redes sociais. Nós já voltamos já. Escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando:
Seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Eu escolho confiar. Escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle Deus está. Agora na capital paulista são 11h02. É muito bom ter o privilégio de entrar na sua casa, no seu local de trabalho, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Ângela, nós temos a participação da Heloísa Sanches sempre com a gente. Ela também faz um comentário, deixa a sua opinião. Por favor, dona Ângela. Heloísa diz o seguinte: gerar um feto, uma criança, é algo divino. Me lembro bem a primeira vez que fiquei grávida. Fiquei nas nuvens. A vontade era de pegar um megafone e compartilhar minha alegria com a família, amigos, gritar para todo mundo ouvir. Porém, uns 2 meses depois, tive a notícia que o feto estava sem vida. Após alguns exames, não ouvi o coração do bebê bater. É uma dor intensa, profunda, dói na alma. Eu tive 5 abortos e 6 gestações, cada um de uma forma diferente. Além da dor física, existe a dor emocional e psicológica, sem falar no risco de morte que pode ocorrer. Isso aconteceu comigo, tendo o sonho de gerar. Agora, o aborto praticado é uma afronta aos princípios de Deus, que é o único que pode dar ou tirar a vida. E ela ainda acrescenta que foi 3 abortos espontâneos, que foi apenas uma hemorragia, um aborto com cirurgia, foi uma cesariana,
e um aborto que os médicos deram medicamento para que ela expelisse e depois fizesse a curetagem. Puxa. E no final de tudo, Heloísa foi mãe fazendo a adoção. É verdade, é verdade. E falando isso aí, né, que vocês estavam comentando de que a mãe que perde o bebê não esquece, a minha mãe, a primeira gestação dela, ela perdeu, ela não sabia que estava grávida, e uma noite chuvosa, ela estava vindo da casa dos parentes do meu pai junto com ele, e ela escorregou, né, não era calçada a rua, era de barro, escorregou, caiu sentada. E aí começou a sentir muitas dores no outro dia, aquela coisa toda, e tendo hemorragia. E aí meu pai levou para a casa da minha mãe, né? Naquele tempo não tinha essa coisa tanto de ir para o hospital, se resolvia quase tudo com parteira. E foi quando a minha mãe disse que expeliu, né? E minha avó contou para ela que era uma menina. Mas, olha, todos os anos, quando chegava o dia 28 de junho, eu não esqueço, a minha mãe dizia: hoje faz tantos anos que eu perdi meu primeiro filho, que era uma menina. E era uma coisa assim, que nem ela estava sabendo que estava grávida. Mas ela não esqueceu essa criança. Todo ano ela repetia quantos anos fazia. Foi a primeira gravidez. Depois disso foi que veio o meu irmão mais velho e, graças a Deus, ela ficou bem, né, saudável, que aí teve 4. Ô, Ângela, por falar em seu irmão, nós temos a participação também, mais do que especial, do presidente da Convenção do Estado de Pernambuco, seu irmão, pastor Washington Voltier. É o segundo aí na linha de sucessão. Então, por favor, fique à vontade. Ele até pediu desculpas, que estava muito assim atarefado, mas mandou a resposta dele. Ele diz assim: para mim, isso é um tema que, em hipótese alguma, deveria estar em discussão pelas massas, pois é inconcebível alguém querer ter o direito de assassinar um ser tão pequeno e indefeso. Deus nos deu o dom de gerar a vida e não de tirá-la. É verdade. E hoje, infelizmente, é uma bandeira levantada. Com certeza. Mundial, né? Com certeza. Assim como outras ideologias, o aborto também está entre elas. E geralmente quando você quer aconselhar alguém ou conversar com alguém, você vê pessoas de uma forma radical nas suas convicções. Com certeza. Uma das bandeiras é que é o corpo da mulher, né? Uma das discussões ela é o corpo da mulher e por isso ela tem o direito de poder tirar aquela criança. Sim. Só que todo mundo já sabe que, na verdade, é um ser à parte gerado dentro da mulher. Então, assim, no momento que você está interrompendo a gravidez, você não está mexendo só no corpo da mulher. Você está mexendo num ser à parte. Num ser que está sendo, claro, gerado dentro dela, né? Dentro do seu ventre, mas um ser à parte. Então, esse tipo de defesa já vai caindo por terra. Teve uma ocasião que eu assisti uma reportagem nas redes sociais de um rapaz que ele é contra o aborto e incentiva, ele é pró-vida. E ele fazia uma enquete nas ruas e perguntava, né, sobre a opinião das pessoas da questão da vida e relacionava a sua pergunta aos animais em extinção. E o pessoal, não, é contra, que isso, não pode, tem que preservar a vida dos animais, ficavam todos revoltados. Aí, de repente, ele parava, eu tenho uma outra pergunta aqui, você é a favor ou contra o aborto? Aí dava aquele... Aí as pessoas, quando diziam que era contra, poxa, mas você aprecia a vida animal e não aprecia a vida em voga que eles estavam... Era um abaixo-assinado. Era um abaixo-assinado? Você era um abaixo-assinado, assistiu? Era um abaixo-assinado em favor, contra a extinção de uns passarinhos, que eu nem lembro qual era lá a raça do passarinho. Aí todo mundo assinava. Aí quando ele dava um abaixo-assinado contra o aborto, aí a pessoa dizia que não ia assinar. Porque aí era um direito da pessoa abortar ou não. Isso mesmo, foi isso aí, Ângela. Isso mostra pra gente, Ângela, Wander e amigos que estão com a gente nas redes sociais, que a questão da vida virou pauta ideológica. Não é? A questão da vida hoje, para muita gente, virou pauta ideológica. Na ideologia do feminismo que está em voga, na ideologia que a gente está tratando desses tempos, é isso. Não é mais o dom da vida, é a vida. Que pode ser tirada, que pode ser matada, que pode ser... enfim, desde que concorde com as pautas que eles defendem, pode ser tratada de qualquer jeito. Virou um tema de cartilha, não um tema tratado com respeito e o cuidado que tem que ser tratado.
Eu gosto muito do texto de Jó, capítulo 33, versículo 4, dona Ângela Voltier. Ângela, eu não sou como você, eu não consigo arrumar essas folhas bonitas aqui e os internautas estão vendo eu fazer bagunça, porque não foi você. Eu não digo é nada. Jó, capítulo de número 33, versículo 4, vamos ler? Olha o que Jó diz. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Como posso tirar uma vida que o Espírito de Deus que fez e gerou a vida nela através do seu sopro? Sim. É impossível. Ângela, nós temos a participação também da terapeuta Nathalie Caminha, ela que é esposa do nosso querido Marcelo, que é dirigente, ele que é capelão, ali de Vila Albertina da Igreja O Brasil para Cristo. Por favor, Ângela. Vamos lá, a Nathalie diz o seguinte: para mim, o aborto é um crime, pois a partir da fecundação já se caracteriza uma vida. Aborto não é uma forma de prevenção, é uma forma de assassinato de fato. Quem luta pela vida não pode ser a favor do aborto. Ok. Pastor, quando a família ela está envolvida numa situação dessa em que vem uma gravidez não programada, seja por uma questão da adolescência, a questão de um namoro, sim, a questão de uma saidinha numa baile funk, você sabe que isso engravida pra caramba naquelas danças deles lá, infelizmente até mesmo diante de um estupro. Qual deve ser o papel dos pais, principalmente se eles forem cristãos? Nós ouvimos a opinião daquela irmã falando, se fosse dentro do contexto da vida dela, ela é cristã, ela não sabia como lidar e teoricamente ela disse, eu sou contra, mas qual o papel dos pais diante de uma situação dessa? Acredito que tem que ter a postura firme e sóbria. Firme e sóbria. Mas eu acredito também que nós precisamos separar esses dois casos, Wanda. Porque assim, o caso de um abuso, o caso de um estupro, ele vai ser tratado de um jeito, de uma maneira. Claro, acima dos dois está a vida, né? Está a vontade de Deus. Mas de uma maneira. E o caso do namorado, o caso da filha que engravidou no momento, enfim, esse tratado de uma outra maneira. E a família cristã, como eu digo assim, com posicionamento, mas com sobriedade. Por quê? Posicionamento de falar, não, já que você decidiu isso para a sua vida, vamos levar e vamos encaminhar isso. Vamos caminhar para o pré-natal, vamos encaminhar tal. Lá na frente a gente decide o que vai acontecer. Lá na frente a gente vê o que vai ser feito. Agora, com certeza, a firmeza que eu digo é essa, vai nascer essa criança, se assim for a vontade de Deus. Não vamos interromper, não vamos incentivar interrompimento, não vamos nada disso. Vai nascer essa criança. Porém, a sobriedade de poder consolar, de poder ajudar, de poder não colocar mais peso ainda. Porque por mais seja uma escolha, uma decisão, às vezes, muitas vezes inconsequente, sem pensar e tudo mais, ainda assim também traz um pesar sobre a mulher, a moça, enfim, não sei, sobre a pessoa. Então você tem que ter também uma sobriedade para poder lidar com esse caso, para não colocar ainda um peso acima desse peso, que com certeza já está sendo muito grande, colocado ali sobre ela, mesmo sendo fruto da sua própria decisão. Sim. Então, com firmeza com relação à vida e com sobriedade com relação ao tratamento. A adoção, no caso, quando há uma violência, é um caminho melhor. Porém, quando a família se une e decide manter a criança no seio da família, é uma prova de um amor extraordinário. Com certeza. Claro que a marca vai ficar, não tem como não negar, você vai olhar, pode trazer lembranças, mas é como o perdão que nós atuamos e liberamos e convivemos com situações que nós vamos lembrar de marcas, mas não vai nos fazer doer. Exatamente. São cicatrizes, porque foi tão bem tratado, tão bem resolvido, que aquilo ali você pode ver a marca, mas você não vai sentir dor. Não, diante de Deus, eu acredito demais nisso, Wander. Todas essas situações, elas vão encontrar uma solução diante de Deus. Porque Deus não vai tratar só do exterior, Deus vai tratar principalmente do interior. A palavra de Deus, segundo Hebreus diz, ela entra no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do ser. E é lá que Deus vai estar agindo, lá que Deus vai estar tratando.
Então, com certeza, Deus vai fazer até com que o olhar dessa mulher para essa criança possa ser modificado. Sim. Com respeito a José, e José não externou isso, aquilo que para mim vocês fizeram para ser uma maldição, verdade. Deus o transformou em bênção. Um cara resolvido, tratado, né? Então, Poxa assim, vida. por mais que essa situação muito triste, complicada e difícil aconteceu, Deus pode ainda fazer com que aquilo que era para te amaldiçoar seja uma bênção para você. Então tudo depende muito da busca de Deus, de quanto você está com a sua vida firmada em Deus, daquilo que você pode ainda confiar que Deus pode fazer. Eu acredito que Deus pode resolver também situações como essa. Agora são 11 horas e 14 minutos, eu quero ouvir a opinião também da nossa diretora. Ela sempre tem aquelas pétalas de reflexão e eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre isso também. Dona Ângela Boutier. Eu tenho certeza que quer me ouvir. Claro, Dona Ângela. Você... Eu sou totalmente contra. Desde adolescente, que eu já tinha discussões na escola com relação a esses temas. E aí, quando alegavam, mas eu não estou preparada para ser mãe. Eu disse, mas estava preparada para ter relação sexual. Então, se não pode ser mãe, também não pode estar tendo relação. Aguarde o momento certo, né? E trabalhei no Conselho Tutelar e era muito complicado a gente ver meninas 12, 13 anos que já eram mães, já tinha criança. Eu disse, meu Deus, era para brincar de boneca ainda, né? E já está... Eu sou contra, como muitas pessoas aqui já citaram, é Deus quem dá a vida, só Ele tem o direito de tirá-la. É muito fácil eu hoje estar com vida dizer que eu tenho o direito de tirar, porque eu já nasci, né? E aquela criança que não teve direito de falar nada, de se defender, né? Então, eu acho que as pessoas elas estão inconsequentes, vivem uma vida desregrada, né, sexualmente, então acham que hoje pode estar com um, amanhã com outro, depois com outro, e não pensam nas consequências. Na época do conselho, eu até dei uma ideia lá, né? Eu disse, por que não faz uma campanha para fazer vasectomia aí nos rapazes? Porque a mulher, ela passa 9 meses grávida. Dentro desses 9 meses, o rapaz engravida quantas mulheres ele tiver à disposição. É verdade. Mas é um caso sério. Hoje, né, tá uma sexualidade muito exacerbada e começando muito cedo, né? Os adolescentes estão descobrindo muito cedo e que não têm nem ainda maturidade para saber o que é que estão fazendo e estão gerando outras vidas. Aí o que acontecia muito na época que eu trabalhava no Conselho Tutelar eram meninas que estavam sendo mães e que quem terminava criando eram as avós, que também eram jovens. E era uma situação complicada, porque para a avó aquela criança era um fardo, para a mãe também era um fardo, e no meio disso tudo a criança crescia emocionalmente com problemas. E muitas vezes a avó ainda dizia, isso aí vai ser da mesma raça do pai, isso aí não vale nada. Então, eu acho que a gente precisa, os pais, terem conversas muito sérias, né, com os filhos. Eu acho que isso não é um assunto para ser tabu dentro de casa. Lógico que da maneira correta e respeitando a idade, né, você ter esse tipo de conversa. Sim. E alertar também com a Bíblia, né, e mostrar qual deve ser o comportamento de um jovem cristão para que não aconteça também no nosso meio, porque nós não estamos imunes de acontecer, de aparecer uma menina Sim. na igreja grávida, né, ou querer se livrar da criança, não. Então, nós precisamos ter esse tipo de conversa muito séria, aberta, e para que eles entendam que nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo, e que temos que ter um comportamento diferenciado. Muito bom. Aproveitando rapidinho... Posso só abrir um parênteses por aqui, favor, Ângela, rapidinho, sobre... Você falou algo interessante aqui, que eu também já estava pensando sobre isso, porque eu percebo, Wander, que esse tema ele está tão assim latente, tão em discussão, porque, na verdade, ele é a resposta para a erotização do mundo. Ou seja, você deixa o mundo mais erótico. Todo mundo já está vendo isso, não é papo de igreja evangélica, não é verdade? Sim. Propaganda de televisão. Sim.
a da bebida, traz a menina de biquíni, a do negócio. Todas estão envolvidas de alguma maneira a erotização do ser humano. Sim. Os filmes, as séries, em todos os campos isso, né? Todos os campos você vê como é que você deixa a pessoa mais erotizada, mais propensa ao sexo, mais propensa aos prazeres da carne. Sim. Como é que você resolve isso depois? E as letras das músicas e as dancinhas de TikTok? Tudo, Ângela. Pensa comigo, tudo. Tudo. As músicas, os filmes, tudo. A cultura, a arte, os livros. Pensa tudo trazendo, levando e conduzindo o ser humano a isso. Aí começa, claro, a surgir, você viu aqui, 121 milhões de pessoas. Começa a surgir. Como é que você resolve essa questão? Aí você pensa assim, se todas essas mulheres quiserem ter os seus filhos, 121 milhões de crianças a mais no mundo, como é que você resolve o problema da comida, o problema da habitação, o problema do transporte, problemas que já são do cotidiano? Então você erotiza, você propõe o sexo, mas depois tem que resolver isso. Só o preservativo, só não deu conta pelo jeito. Aí agora você abre então um caminho para quê? Para o aborto. Porque é uma resposta também à erotização. Por isso que eu entendo, Ângela, que toda essa conversa, ela tem que ser como um funil, e levando para o ponto que é mesmo o problema. Que é o quê? A quebra da santidade, a quebra do vínculo de santidade. Mas o mundo não pensa nisso, pastor. O mundo não pensa nisso. Por isso que a gente trata sobre o problema como se o problema fosse o aborto. O problema não é esse. Isso é o reflexo do problema, que é um mundo erotizado, com jovens erotizados, adolescentes. Onde já se viu falar, Ângela, você, hoje em dia, com 11, 12 anos, a quantidade eu sei que você citou até exemplos aí já de crianças lá nessa faixa etária, mas hoje você vê um volume muito maior. Crianças com 11 anos, com 12 anos, meninas grávidas. Crianças com outras crianças. Eu não preciso ter estatísticas claras para dizer que o número aumentou. É só andar pelas ruas. É só andar por aí que você vê. Então, no mundo se trata-se aqui. Não, a questão é o aborto, a questão é a vontade da mulher, a questão é... Não, nós precisamos afunilar isso e chegar até o problema, que é a quebra dessa santidade na juventude. A ausência, às vezes, ou na sua grande maioria, da educação familiar por parte dos pais na infância da criança é um problema muito grande, porque você já vê crianças em que os pais acabam incentivando a erotização. Exatamente. Crianças já pequena, toda maquiada, com roupinhas curtas, fazendo aquelas dancinhas que exploram totalmente a sexualidade. Isso é uma fraqueza ou uma deficiência já da educação familiar. Porque geralmente a gente pega a questão da igreja, mas além da igreja, claro, ensinar esses valores, isso são valores que vêm de berço. Com certeza. Vêm dos nossos avós, com certeza. Vêm de sentar à mesa e ser instruído, educado para isso. Aí você vê crianças hoje dessa forma. Hoje a gente corre o problema da doutrinação pela internet, né? Quando as crianças estão, onde todo mundo está, e ali você vai sendo doutrinado pouco a pouco sobre isso. Há alguns anos atrás, veio um assessor parlamentar de Brasília aqui. Não me lembro se ele trabalhava com a Damares, né? A ex-ministra, ou em algum outro campo. E ele trouxe alguns vídeos, foi uma palestra fechada para a igreja, para adultos. Ele trouxe alguns vídeos. Um dos vídeos era uma mãe, junto com uma amiga num quarto, gravando. E o filho devia ter, acho que, de 3 para 4 anos de idade, encenando cenas de sexo com a criança. Ou seja, ela ficava numa posição, a criança via e encenava ali o ato sexual. Aí ele passou o vídeo, todo mundo ficou meio chocado ao ver aquilo. E depois, na explanação que ele trouxe sobre aquilo, ele vinha dizendo o seguinte: essa mãe, talvez ela não tenha noção disso, mas ela está criando um predador sexual. Aquela criança já vai crescer com aquela predisposição, e aquilo, em qualquer tipo de relacionamento, ele vai achar que é normal, porque se o relacionamento dele com a mãe dele, que é o relacionamento primordial para a formação do ser, pai e mãe, está levando para o lado sexual, imagina com uma amiga, imagina com uma prima, imagina depois na vida adulta, se aquela criança não for tratada e não for ter um encontro com Cristo. Então, você pega isso dentro dos lares, né? O incentivo do pai para que o filho veja quanto antes uma nudez, veja quanto antes a pornografia, com medo
de tomar um outro caminho, enfim, várias coisas, várias situações, mas que com certeza contribuem para que chegamos a essa discussão. Verdade. Devo abortar ou não? Mas, na verdade, vem de outras propostas mais profundas, situações mais sérias na formação, na família, na casa, na criação das crianças e tudo Pastor mais. Ricardo, e também tem uma coisa que as pessoas veem. Ai, mas é só uma brincadeirinha. Criança logo cedo. Fulano é namoradinha de fulaninho. Sim. Criança não namora, criança é criança. Então também já começa com aquela coisa, né? De é namoradinho, dá beijinho e não sei o quê. Também tem que ter cuidado nisso daí. Com certeza, com Né? certeza. Uma brincadeira que a gente vê muito no nosso meio, no meio evangélico. O Wander tem uma filha menina e ela tem 2 anos de idade, 3 anos de idade. E ela está brincando com o filho do presbítero Rediane, que também tem 2 anos de idade. A senhora fala assim, lá. Cara, a gente precisa tratar essas coisas. Isso. Exatamente. Eu já vi acontecer isso no momento que vai consagrar. Aqui, fulana que está sendo consagrada, aí olha para o outro, olha, fulaninho, a minha filha está aqui e tal. Então, sabe, já fazendo aquela arrumada de casamento. Ô, Ângela, desculpa, Sim. eu cortei você? Não, eu só ia comentar algumas coisas que tá aqui no chat. Isso eu ia te falar para você, também mencionar a opinião da cantora Jerusa Aliash. Ah, sim. E ela que é preciosa, né, da família Aliash. E também aproveitar para falar da participação dos nossos internautas. Tá. A Jerusa diz assim: sou contra o aborto pelo simples fato de que acredito que todos têm direito à vida. Desde o momento da concepção, há vida. E existe vida. É cruel imaginar que podemos determinar se uma criança que já existe no útero de uma mãe não tem direito a viver só porque não saiu dele. Ninguém tem o direito de tirar esta vida, nem mesmo aquela que carrega a sua existência. Aqui no chat a gente tem o presbítero Rediane que diz assim: penso que o aborto é algo terrível, mesmo sendo natural, pois deixa marca nos pais. E imagina como seria aquela criança e depois de crescido, como é que essa criança seria. Agora, imagina quando é premeditado pela vontade daqueles que geraram. Teria que ser um crime hediondo, pois é assassinato de incapaz. Verdade. Devemos ser a favor da vida. Aí tem aqui a Janaína, que eu acho que ela ainda não entendeu a discussão, que já foi falada, já foi explanada. Mas a Janaína ela está perguntando o seguinte: se uma pessoa está grávida e a criança está correndo risco de vida, o aborto é lícito perante Deus? Eu acho que já foi falado, mas, por favor, dê aí uma resposta para ela. A criança ou a mãe? A criança. Por exemplo, está tendo um risco de vida. Para a criança ou para a mãe? Acredito que para a mãe. E aí vamos fazer o aborto. Como aconteceu ano passado, que a menina tinha sido estuprada, acho que foi lá em Pernambuco, e aí, como disseram que ela estava correndo risco de vida, acho que ela tinha uns 11 anos, e já estava, acho que, com 7 meses de gravidez, e fizeram o aborto, porque ela corria risco de vida. Então, ela está perguntando se é lícito, se é pecado fazer o aborto, se é lícito perante Deus, como é que fica essa situação. Escolher entre a vida da criança e a vida da mãe. Por favor, pastor Wander. Não, pode ser o senhor, por favor. Eu sou só apresentador. É uma questão complicada, uma questão difícil, né? Eu entendo que já existe a vida da mãe e existe uma outra vida sendo gerada. Eu não consigo basicamente entender até que ponto essa outra vida está gerando risco de vida para a mãe. Eu já vi isso em algumas situações, no parto, o médico tem que escolher situações como essa. Como eu disse, nós somos pró-vida até que se prove ao contrário. Sim. Até que então, se está gerando, eu não sei até onde se pode ir com essa gestação. Eu sei que é uma escolha da mãe tirar, né? É uma escolha da mãe interromper, é uma escolha da pessoa interromper. Então, se essa pessoa crê, confia e acredita que Deus pode ainda assim entrar com a mão poderosa dele e fazer a coisa acontecer, ela segue. Claro que se interromper, estamos infringindo a lei de Deus. Então é dessa maneira que eu penso. Essa questão do aborto, por mais que tenha aquelas pessoas que vão praticar, na verdade existe, acho que dentro da concepção dela, ela saber que é errado.
Tem uma matéria aqui no G1 que diz que 4 em cada 10 abortos legais no Brasil são feitos fora da cidade da mulher onde ela mora. Então, fora do domicílio da cidade dela, porque ela vai se expor. Sim. Então, se fosse uma coisa legal, normal, estou fazendo aqui mesmo. Agora, outro caso interessante também, segundo a Agência Brasil EBC, diz que 1 em cada 7 mulheres aos 40 anos já passou por um aborto. E outra informação aqui que a agência ela nos dá é que no Brasil cerca de 800 mil mulheres praticam o aborto todos os anos. Meu Deus, é muita gente. É quase 1 milhão. É muita 800 gente. mil, quase 1 milhão de mulheres praticando o aborto todos os anos. Chegamos ao final da nossa programação, são 11 horas e 29 minutos. Quero agradecer a todos vocês que interagiram conosco nas nossas redes sociais. Temos mais comentários, Ângela? Não? Ok. E agradecemos a Deus pela sua participação. Pastor Ricardo, suas considerações finais. Se quiser falar mais alguma coisa sobre o assunto, o programa é seu. Claro. Queria, na verdade, incentivar você, um cristão que está nos acompanhando também, a ser um defensor da vida. Existem diversas pessoas ao seu redor, ou talvez você também que está nos assistindo, enfrentando uma gravidez indesejada, pela circunstância que for, o problema que for, o melhor caminho é você seguir e respeitar a vida que Deus colocou aí dentro de você. Com certeza existem pessoas que vão te ajudar, que vão te abençoar, que vão estar junto com você nessa jornada pró-vida, tá certo? E você que está aí nos assistindo, está fora dessa situação, continue incentivando sempre a vida, porque essa é a vontade de Deus. Um abraço para todo mundo que participou, agradecer também você que esteve conosco, que Deus abençoe a sua vida. E amanhã, às 15 horas, nós temos a Quarta de Milagres. Exatamente. Estamos na campanha, o Deus de promessas. Deus é Deus de promessas? Com certeza. Deus é Deus que faz promessas e Deus é Deus que cumpre promessas. Venha nessa disposição, venha buscar Deus junto com a gente. Pastor, estou longe, estou em outra cidade. Acompanha pela internet que Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida. Nós estamos situados aqui na Avenida Ultramarino, na zona norte de São Paulo, no bairro Lausanne Paulista, no número 616. Então, amanhã às 15 horas, aqui na nossa igreja local, ou como o meu amigo pastor Ricardo Andrade já disse, se você estiver além das fronteiras, você acompanha através das nossas redes sociais. Ângela, às 15 horas, hoje nós temos o que com o missionário Vitor? Conte-nos tudo e não nos esconda nada. Nós temos Missão Desafio em Ação. Então, o pessoal aí que gosta, né, de missões, pessoal que é interessado, né, no assunto, quer também conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que a Missão Desafio tem realizado, então estejam aí atentos hoje às 15 horas com a Missão Desafio em Ação com o missionário Vitor Soares, né? Eles que estão nesse momento na Argentina, né, fazendo que legal. O prático agora, né? O treinamento prático. Já tiveram o teórico, né? O pessoal que fez o CFM Alpha, e agora estão no prático lá na Argentina, mas ele deixou alguns programas gravados para poder o pessoal aí não perder conteúdo. Então, Missão Desafio em Ação, às 15 horas. Inclusive, né, dona Ângela, se houver possibilidade de colocar, eu sei que estou te pegando de bate-pronto, já estão abertas as inscrições para a 21ª edição do Simpósio de Missões, que vai acontecer aqui na nossa igreja local. Nossa igreja, ela é anfitriã, além de ser a casa de oração para todos os povos. As missões ou a missão dentro da denominação começou aqui, né, pastor? Com certeza. Você já acompanha há tantos anos isso, né? Através da vida do pastor Joel, um privilégio, com certeza. Muita coisa aconteceu. O próprio simpósio, né, ele cresceu demais, evoluiu demais, alcançou uma proporção hoje, digamos, de gigantesca, né, em estruturas, em participação, e creio que essa 21ª edição vai ser também marcante. Você que está com disposição de vir, venha, faça a sua inscrição, participe disso, vai ser bênção para a sua vida, com certeza. Que bom, nós vamos ficando por aqui, 11 horas e 32 minutos. Amanhã, quarta-feira, eu tenho um encontro marcado dentro da série especial que estou conversando com o pastor Marcos Ferreira. Cuida de ti mesmo. Estamos abordando ensinamentos que ele traz ali no seu livro sobre como cuidar
no dia a dia da nossa vida, principalmente das nossas vidas emocionais, e com ênfase para o eclesiástico, para os pastores das suas igrejas locais, para terem uma qualidade de vida. Então amanhã, a partir das 10 horas, pastor Marcos Ferreira. Sugestão para um tema para a semana que vem, pastor Ricardo Andrade? Por enquanto não. Por enquanto não? Então tá bom. Ângela Voltier, o que tenho que dizer? Se despedir das pessoas. Você está bem, dona Ângela? Não. O que está acontecendo? Conta. É que a minha pressão arterial está brincando de gangorra, né? Ela sobe, desce. Tá, eu vou pedir pro... Tá pensando que é assessorista de elevador. Eu vou pedir para o homem de Deus, servo do Altíssimo, Alessandro, de um S só, pôr a mão sobre você e orar na autoridade. Mas ele aí vai pedir para Jesus me nomes. levar. A oração dele vai ser essa. Oração de entrega. Oração de entrega. Você sabe que eu conheci um pastor, nem vou citar o nome dele, né? Não tem problema se citasse, mas não quero citar. Que ele era assim, rapaz, o pessoal chamava ele para orar, ele orava, a pessoa morria. Aí a gente brincava, né? Quando alguém fazia alguma coisa, vou chamar fulano de tal para orar para você, por você. Né? Põe a tua casa em ordem, né? Exatamente. Vamos mandar abraços. O capelão Marcelo Caminha e a Nathalie esteve conosco. Eles são dirigentes ali da Igreja Brasil para Cristo em Vila Albertina. A nossa amiga de cada dia, Heloísa Sanches, lá da Igreja Brasil para Cristo em Marília. A Michele Zenlenoy, da Igreja Brasil para Cristo em Sumaré, que já esteve aqui com a gente, né, Ângela? Ela e seu esposo. Sim. E foi um tempo preciosíssimo. E encontrei eles no congresso de louvor. Eles foi. estavam aqui. Exatamente. São mais conhecidos como Tia Mi e Tio Dé. Tá bom. Pelos E adolescentes. você, dona Ângela, você é conhecida como? Tem muitas Vereadora coisas. de Guarará. Não, vereadora não. Mas lá em Governadora. Jaboatão, no meio das igrejas, é Tia Ângela, né? Porque desde cedo... Eu acredito que a tia Ângela vai ter lá uma homenagem, vai Certeza. ter, né, aquela Póstuma. estátua da Ângela, exatamente. Uma homenagem póstuma. É a cidadã. Misericórdia. Mas eu acho que ela não tem muita influência lá, não. Porque eu antes achava, eu e o Léo estamos há 2 anos dizendo que nós queremos ir a Jaboatão para visitar uma igreja pentecostal lá, e até hoje isso não aconteceu. chegou. Mas, Não. pastor, Vai chegar, vale 2 chegar. anos que eu não estou indo em Jaboatão, aí o senhor ainda quer ir na minha frente? E visitar aquela igreja pentecostal que eu e o Léo gostamos muito. Sal e brasa. Sal e brasa. O pastor Moisés de Souza, da Igreja Batista Getsemane, lá de Belo Horizonte. A nossa querida irmã Inês Juriati, sempre com a gente também, da Igreja Brasil para Cristo em Chapecó, Santa Catarina. Fernando e Fernanda Correia, de Jundiaí. Pastora Angelina Voltier, um abraço para a senhora, satisfação. Ela que preside o Ministério União Pentecostal em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. Pastor José Maurício com a gente também, da Igreja Advento de Cristo, também da cidade de Jaboatão dos Guararapes. A Kátia Vitoriano, Mônica Cristina, da Igreja Brasil para Cristo Vila e Holanda 2. Eu bati um papo com ela ontem, pastor. Poxa, que trabalho bonito e social que eles têm feito, além da evangelização ali na Vila e Holanda. Deus Parabéns, abençoe. Mônica, Deus e ela vai abençoe. voltar porque ela foi um objeto do milagre de Deus. O Senhor a alcançou e trouxe uma restauração na vida dela sobre um câncer. Glória a Deus. E nós não conseguimos conversar, né, Mônica? Mas Deus vai preparar através da Ângela aí uma data para você compartilhar esse Amém. feito dele na sua vida. Pastor Emanuel Dias com a gente também, da Igreja Família em Jesus, aqui de São Paulo. Sargento Gomes, prazer em tê-lo conosco. A Jaísa Helena Rodrigues. Oi, Jaísa, faz tempo que eu não lhe vejo. Letícia Barbosa, Janaína Batista, da Igreja Brasil para Cristo de Perus, Vicente Antunes, Haroldo Ferreira, Val Gomes, da Igreja Brasil para Cristo em Pirassununga, Roberto Ferreira, a Heloísa Vitória, lá de Pernambuco, da Igreja Batista em Abreu e Lima, Alessandra Domingos, da Flórida, nos Estados Unidos, Jéssica Santos, o diácono Paulo Sérgio, o presbítero Rediane Nascimento, Nilzete Guimarães, a Cida Cruz e quem, dona Ângela? Quem? A Ju. Oi, Ju. Pastor tem que falar, oi, Ju. Oi, Ju. A Ju. Ju é preciosa demais. Ju Minha mãe de perguntou assim, Miranda. o pastor gostou da feijoada? Muito, dona Cida. Eu falei, mãe, eu só não assisti os programas seguintes, não. Falei eu aqui. não consegui. E eu contei, eles ficaram tudo com inveja aqui, dona Cida. Dona Cida, tenha piedade da gente. Ele só ficou fazendo inveja. Eu não contei. trouxe nem um pouquinho pra gente. Dona Cida, muito obrigado pela
Olha, generosidade da Ela falou senhora. assim, fala para ele devolver meu tapoé. Eu devolvi para o senhor. Meu Jesus. Eu já devolveu, já. Olha, tudo bem que o Só Ministério Deus sabe da onde tá. Tapaué é o senhor levar a sua de casa, mas ficar com a dos outros. Não, mas eu já devolvi para o filho da senhora, o pastor Meu Ricardo. Deus. viu, Só dona Deus que Cida? sabe onde é que está agora. Não, na verdade, agora, assim, como um bom carioca, eu vou dizer, pode acostumar, dona Seda. Sempre que o Ricardo for aí, o nosso querido pastor, manda uma marmitinha pra gente. A família agradece. Um abraço para a senhora, dona Seda. Enfim, Léo, muito obrigado pela sua técnica, a sua atuação aí na mídia, você que é um midianita de primeira. Leandro, você também é outro midianita. E você, dona Ângela, é a chefe dos midianitas. Meu Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.